Bom, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso, nessa manhã de terça-feira, dia 16 de junho de 2020. A gente continua as conversas com outro professor, doutor, titular, não só na academia, na Universidade Federal de São Carlos, mas também aqui no Duplo Expresso, que ocupa a cátedra de maneira vitalícia de guerra híbrida. Bom dia, Piero Leiner, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Abra seu microfone. Bom dia, Rômulo. Bom dia, pessoal. Como é que tá todo mundo aí? Tudo bem? Tudo bem na medida do possível, né, Piero? E aí a gente viu essa história que dá o subtítulo do programa de hoje, né? Guerra Híbrida, Sarah Winter, né? O nome fantasia da bolsa, Sarah Winter, ela vem para trazer o inverno. Para quem não sabe, o winter é inverno em inglês, né? E a gente viu mais uma vez aquela esquizofrenia que não é espontânea sendo alimentada ontem, a operação em pinça, né, com o pessoal lá da direita pautando lei de segurança nacional para cima da charge do Renato Aroeira, alguém por quem a gente nutre muita estima, né, batia muita bola com a gente tempos atrás, fazia parte do núcleo duro do meu blog original, o pessoal que fazia conosco artigos coletivos, lei de segurança nacional. E aí, eis que para lei de segurança nacional no Aroeira é ruim, mas lei de segurança nacional na Sarah Winter é boa. Aí o pessoal vai falar, poxa, mas você não quer, Rômulo Maia, comparar o Renato Aroeira com a Sarah Winter. Não, eu não quero, mas quem opera essa lei é a mesma pessoa. É a juristocracia do golpe, da Lava Jato, que tem compromisso de classe, compromisso ideológico, compromisso com o imperialismo, compromisso anti-esquerda, é a Polícia Federal, é o Ministério Público, é o Judiciário. Então não é olhar a sua interpretação da Lei de Segurança Nacional, não é a que vai prevalecer, é a do juristocracia, que é uma perna fundamental da pinça, lembra? E disso que a gente está vivendo, Piero Leiner. Pois é, e... Bom, só quantos minutos para começar a cair aí o YouTube, Rômulo? Já, tô de olho aqui. Daqui a pouco a gente começa a derrubar o sinal, tô monitorando isso aqui, Piero. Mas, vamos lá. Não só, né? E justamente numa hora em que o judiciário está em conflito com os militares, ou mesmo no governo, né, na atribuição de qual seria o papel das Forças Armadas. E aí eles acionam a Lei de Segurança Nacional, né, super conveniente. E o efeito Sarah Winter, né, é ao lado de lá do que foi a história do atentado da Porta dos Fundos também, né. E assim a gente vai indo, né, construindo um campo onde você tem uma coisa que... Olha, eu vou dizer, assim, tudo bem, né? Eu também acho que é meio um abuso o pessoal ir lá e soltar foguete em cima do STF. Mas isso é completamente diferente de se derrubar um avião, entendeu? Explodir uma bomba, assassinar um ministro, né? Então, assim, a gente está num nível de exacerbação... como que a gente pode dizer, cujos ânimos são muito mais acentuados do que a praxis, né, real política do que está acontecendo. Então você vê, as coisas são feitas para provocar reações e tudo ocorre de maneira absolutamente desmedida. É isso que a gente está falando desde a semana passada, né? Você pensar que os 300 ou os 30 são uma ameaça ao fascismo brasileiro, assim, e você precisa mobilizar 70% da sociedade, não, tudo bem, eu acho que sempre precisa, de fato, combater os movimentos de inspiração fascista, é verdade. Agora, não era muito mais fácil você ter feito um blackout de notícias desse pessoal aí? Eles sempre existiram, Rômulo, sempre existiram. Vamos retomar o padrão dessas coisas? Quem é que brincava de falar que ia soltar bomba e depois deixava vazar isso para a imprensa? Lá atrás. Quem falou isso? Em 1986. Pois é. Alguém que ocupa o noticiário hoje em dia, Pierre. Tem uma inspiração, não tem? Depois, quando esse alguém foi expulso das Forças Armadas, não foi expulso, né? Vamos dizer que teve esse acordo com o Superior Tribunal Militar e ele continuou ostentando a patente de capitão. O que aconteceu?
Não foi ele que começou a acionar os parentes dele para ir lá fazer pressão na porta do Congresso, e os parentes dos outros militares? Sim. Não eram as esposas de militares que eram mobilizadas para ir fazer pressão para salário? Sim. E esse movimento não continuou com o pessoal da reserva, que se reunia no clube militar para ficar tomando chopinho e jogando dominó, dama e fazendo teoria da conspiração? E conspirando? Vendo os agentes comunistas infiltrados o tempo inteiro? Em tudo quanto é coisa? É. Então, qual é a diferença disso? Eu juro para você, eu já vi manifestação pró-intervenção militar antes dessa baderna toda de 2014 ter começado, 2013 e 2014. Já tinha gente que falava isso. Alguém deu bola para esse negócio? Alguém botava que era necessário enquadrar esse pessoal na Lei de Segurança Nacional, ou alguma coisa assim? Não que eu acho que não precisasse, mas a hora para ter sido feita isso era muito lá atrás. Agora o jogo virou. Então a gente precisa saber lidar de maneira não reativa a isso, a esse tipo de discurso. É discurso de duplo vínculo, claro, é esquizofrênico, como você estava falando aí há um tempo atrás. Então, assim, a Sarah Winter está achando que está dando uma dentro, né? Ela não está vendo que está fazendo papel de laranja para essa coisa toda funcionar por detrás dela, né? Ela acha o quê? Que vai sair da prisão e vai ser candidata a deputada federal nas próximas eleições? Que vai ser o efeito Joyce Hasselman, vai cair no colo dela? Zambelli e tal? O efeito Adolf Hitler também. O efeito Adolf Hitler, né? Preso, aí faz o livro. O putsch da cervejaria, Romulus. Tentaram fazer o putsch da cervejaria. Pois é. Eu não sei, eu acho assim, né? Tinha coisas mais eficientes para fazer se você quer desmobilizar esse negócio aí. Pois é. Eu queria só mostrar a ilustração aqui dessa questão da esquizofrenia. Como a gente viu ontem, o Bolsonaro, através da Secretaria de Comunicação da Presidência, que acionou a Advocacia Geral da União para processar o cartunista Renato Aroeira e o Ricardo Noblat, que divulgou a charge feita em que havia uma associação, está aí na tela, do Bolsonaro a ideais nazistas. Com base no quê? Com base na Lei de Segurança Nacional. Aí isso todo mundo lá, é um ataque à liberdade de imprensa, liberdade de opinião, cláusulas pétreas da Constituição. Aí eu sempre fico, meu Deus do céu, mas a gente tá ou não tá na democracia, no Estado de Direito, né? Aquela pergunta, tal. Inclusive, né, o sujeito lá, editor 247, todos dando abraço no STF, tal. O STF do golpe, o STF do impeachment, o STF da prisão do Lula, o STF da eleição de 2018, pois é, todos abraçando agora esse STF. Mas aí, olha, esse editor, o mesmo editor 247, publica um artigo ontem lá no Brasil 171 falando, Sarah Winter não é ativista, é terrorista. Eu queria saber mais uma vez, aí falar, você acha que ela não cometeu crime? Não, eu quero saber por que o crime que ela cometeu tem que ser qualificado como terrorismo. Se tudo que ela fez, digamos que ela tivesse incendiado, ido além, ou Piero, tivesse incendiado a hashtag, ela tivesse tocado fogo no STF. Tudo isso já é crime, né? Tentativa de homicídio, crime de dano, até incêndio, piromania, tudo isso está tipificado no Código Penal. Por que precisa da palavra fetiche do general Heleno, terrorismo? E isso é um mantra. Ontem no Brasil 171, esse editor colocou uma advogada, professora de Universidade Federal, que se candidatou pelo PT na última eleição, é terrorista, terrorista. Por que a gente precisa fazer dobradinha com o Heleno para reforçar essa história de terrorismo? E aí você vê, o sujeito está praticamente chamando, querendo dar uma consultoria ad hoc ao Major Vitor Hugo, Piero, porque ele vai falar assim, olha, ela é terrorista, é o que eu quero. Mas aí ele explica o artigo dele, né, Alex Solnick, é justamente para reclamar, se lamentar por que a Sarah Winter não vai ser qualificada como terrorista, processada com base na lei feita a 4 mãos por Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, Major Vitor Hugo e General Heleno, né, partindo de 2014, quando Major Vitor Hugo é infiltrado no Congresso, até 2016, quando sai a lei no apagar das luzes do governo de Dilma Rousseff, fala, olha,
é muito ruim, mas não vai dar para encaixar em terrorismo, é o que ele falou. Apesar de ser, aspas, pro editor lá do Brasil 171. Apesar dos atos da Sarah Winter terem todas as nuances de ações terroristas, eles não se enquadram, no entanto, na Lei 13.260, a Lei Antiterrorismo, essa da Dilma, Cardoso, General Heleno, Major Vitor Hugo. Porque no artigo 2º fala que o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos de atos previstos naquele artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou incolumidade pública. Como ele fala no título, né, que a Sarah é terrorista, ele está chamando a uma reforma dessa lei para poder abarcar Sarah Winter como terrorista, que infelizmente, na visão dele, não teve uma ação xenofóbica, de discriminação, de raça, etnia, religião e tal. E aí, mas ele, no restante do artigo, mostra o enquadramento dela na Lei de Segurança Nacional e acha isso uma maravilha, mas ele não foi o único. Mas aí, no mesmo dia, o pessoal está dizendo que é um absurdo usar a Lei de Segurança Nacional no Aroeira. Aí, mais uma vez, eu falo, ninguém aqui está fazendo uma equivalência entre o Aroeira e a Sarah Winter. O problema é que quem vai decidir a interpretação são as mesmas pessoas. E elas estão nesse projeto do golpe, Piero Leiner, do fechamento clandestino de regime. Bom, é exatamente isso. Nessas coisas que os generais andam escrevendo sobre o artigo 142, onde eles estão falando de anomia social, que as Forças Armadas têm que ser usadas em caso das instituições serem atacadas, etc. e tal. O grande problema é que eles enunciam no começo da frase sempre se as Forças Armadas entenderem que. Então, é o seguinte, por detrás de todo esse processo, a gente tem esse drama, que é exatamente disso que a gente está vivendo, isso que a gente está chamando de guerra híbrida, justamente, que é o fato de que a percepção das pessoas está completamente alterada. Então, o entendimento delas para acionar tanto os dispositivos legais quanto os dispositivos de força, eles estão absolutamente imbricados num processo que tem um viés absolutamente autoritário, porque parte de si próprios e dos mesmos agentes que estão produzindo esse processo em caixa de ressonância um com o outro. Exatamente. Agora, quem vão ser os contra-entendedores desse entendimento aí, Rômulo? Porque não vai ter nesse nível de esfera legal. Muito menos na esfera militar, né? Assim, se o Nildo acha que ninguém sabe o que está acontecendo nas Forças Armadas, eu digo para ele aqui, então, está acontecendo isso. Eles têm um entendimento em bloco agora. E cada vez mais. Esqueça a ideia de que existe muita divisão nas Forças Armadas e tal. São divisões pontuais. Um cara aqui que acha que tem que ir um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas ninguém duvida desse ajuste que está sendo feito agora. Ajuste não, né? Isso aí, na verdade, bota a coisa de ponta cabeça mesmo. Muito pior do que um ajuste. Aí eu te pergunto, Pedro, se você acha que vale a pena a gente vender a alma ao diabo e credenciar a juristocracia como aquela que determina quem tem os direitos políticos ou não, para evitar esse golpe da cervejaria, para evitar que Sarah Winter esteja produzindo uma farsa, tragédia e circo lá de repetição da história, escrevendo seu Mein Kampf presa. Vale a pena a gente credenciar a juristocracia, como defende, por exemplo, um intelectual ligado ao PT, o Rodahit, colocou no Twitter ontem o seguinte, Sarah Winter tem que perder os direitos políticos. Quem pode tirar a juristocracia, usando a lei da ficha limpa, se ela for condenada em primeiro, segundo grau, até aqui, né, um órgão colegiado. Não pode se lançar num oportunismo político. Temos que dar exemplo aos mais jovens sobre os limites de toda a ordem democrática. A gente está na ordem democrática, Rodahit, por favor. Ela cometeu crime. Quem estabelece? Eu acho também que ela cometeu crime, mas quem estabelece se ela cometeu crime e quem diz quais são as consequências políticas do eventual cometimento de crime?
Rudahit. A juristocracia, ela é neutra, ela é a boca da lei. Enfim, a gente não aprendeu nada nos últimos 4, 5, 6 anos. Piero Leiner. Pois é, né? Porque esse é o grande problema. As pessoas deveriam estar agora, pelo menos as pessoas do chamado campo de esquerda, né, voltadas a continuar a discussão sobre a competência do que a justiça fez. Você está entendendo? E do processo que levou até agora. Porque o grande drama disso tudo, é isso. Quando você começa a fazer essa sinalização através dos militares de nós vamos lá, hein? Nós vamos botar o tanque, hein? Nós vamos lá, nós vamos sair com o rifle, hein? Entendeu? Você se esticar a corda arrebentar. Vai arrebentar, não estica não. Ameaça. O que acontece? Cada vez mais as pessoas que deveriam estar, né? Elas estão esquecendo, elas estão apagando do registro da memória que o instrumento que levou a gente até aqui foi a caneta do judiciário. Que os militares não quiseram fazer isso. Eles próprios. É a abordagem da estratégia indireta. Eles terceirizaram todo o processo para eles entrarem no poder através da caneta do judiciário. E é isso que eles pretendem seguir. Eles esticariam a corda se o judiciário tivesse, de fato, revisto os seus procedimentos todos. E tivesse ele para dar um reset. Não, peraí. Vamos ver que isso aqui não está certo, não. Vamos agora ir atrás de todos os juízes que começaram a condenar sem prova. Vamos voltar à carta da Constituição. Vamos parar de ficar inventando interpretação ad hoc. Né? E aí a Sarah Winter ia ser isso, entendeu? Ela ia ser presa, porque roubou um limão, porque não está pagando pensão para o filho, porque atirou uma biriba no STF, porque falou alguma besteira, sei lá. Né? E sem usar a lei da ficha limpa também como outra carta tirada da cartola. Eu acho incrível isso, sabe? A gente teve uma coisa chamada democracia que funcionou bem até um momento e, de repente, tudo isso desanda do nada. Nada serve mais. Assim, tiraram da cartola um desandamento. Assim, o que aconteceu em 2 anos que você bota o país inteiro na beira do abismo? Não é impressionante isso? O que mudou de fato vamos dizer assim, no real das relações das pessoas, de classe? O que mudou foi que, na verdade, você teve uma loucura instalada aqui. Um processo de esquizofrenia mesmo. Isso que se chama lá cismogênese, né? Só um jeito sociológico de você chamar esquizofrenia. É isso. Você instituiu uma espécie de estado bipolar. E agora fica tudo sendo jogado nessa coisa, nessa chave. Então, assim, eu acho impressionante agora o pessoal... Porque você disse uma vez e falou muito bem dito. O que está sendo publicado lá naquele site é o termômetro do PT. Brasil é isso que a gente não pode perder de vista. A mesma coisa que quando a gente vê o Diário do Surto, o Defesanet, a gente brinca, o Diário do Surto, né? Engraçado, os caras são surtados, olha, mais aquele artigo e tal. Mas não é, porque aquilo é um termômetro. É tanto surto quanto o Brasil 171 é esquizofrênico. É tudo construído. Então, mas é porque é o termômetro do que o consórcio que está ali no Planalto, no 4º andar, está pensando. Esse que é o problema. Exatamente. Então a gente tem que ler o que está ali, ler na entrelinha também. Uhum. Entendeu? Ver o que está dito. O site fez uma campanha enorme na virada do ano,
pela história do terrorismo com o negócio do 171, do 171, 171 também, a história lá do atentado à Porta dos Fundos, que mais uma vez a gente lembra aqui, né, Piero, o problema nosso é ter memória. Passaram 6 meses, cadê a história da extradição do dançarino de Zumba, que foi alegadamente para a Rússia? Estamos aguardando até hoje, ninguém pediu a extradição do sujeito, enfim. Cadê esse processo, né? Cadê esse processo? No 171 queria pautar terrorismo, é o terrorismo e tal, cadê? Não foi cobrar, não foi em cima? Agora de novo, terrorista, e a lei de terrorismo não é o suficiente, porque ela tem essas limitações aí lá do texto da tia Dilma, com Cardoso e tal, temos que resolver essa situação. Realmente, a gente tem que olhar porque há esse consenso, né? Lembrando que o general Heleno, há uma semana passada, a gente comentava aquele tweet dele falando de terrorismo. Que coincidência, né? Na agenda, eu acho curioso isso daí, para dizer o mínimo. E vamos falar a real, não tem nenhuma genialidade nesse processo, não. Isso tudo aí é uma bela de uma imitação do que os americanos estão fazendo desde 2001, entendeu? Lá é exatamente isso. E eles estão conseguindo exportar isso, assim como exportaram o lawfare para tudo quanto é canto. Sim. Né? Eles exportaram esse modelo do enquadramento de tudo no discurso do terrorismo para o mundo inteiro. A Europa pegou isso. Sabe o que eu acho engraçado, Piero? Eu não sei se você viu, mas algumas pessoas que descobriram a biopolítica com a história do vírus, algumas aí, né, que se dizem nacionalistas e tal, estavam preocupadas com o fim da privacidade do indivíduo, controle do Estado e tal. Estavam falando pela questão do coronavírus e tal, mas eu vi essas pessoas também. Terrorista Sarah Winter. Lembrando que essas pessoas tampouco denunciavam o PL 1595 e tal. Aliás, eu fico me perguntando se essas pessoas não gostariam de, elas estando no poder, ter a lei antiterrorismo na sua mão, né, Piero Leiner? Mas aí eu... Polícia secreta, né? Polícia secreta e tal. Polícia secreta. Mas aí é o ledo engano dessa galera, porque jamais vão soltar isso na mão deles. Esse é que é o problema. Eles estão só sendo usados de laranja, você está entendendo? Para dar um calção para a turma que realmente vem aí com alguma coisa fazer uso e abuso desse negócio aí de categoria chamada terrorismo para começar a enquadrar quem bem entende. Sabe? Olha... PQP, Romulo, sabe? Vai ler o que está escrito lá do DefesaNet de 2017 para cá, entendeu? Eles estão antevendo que eles vão jogar nessa categoria terrorista em todo mundo. Falei isso lá para o pessoal da campanha da Haddad, falei, pelo amor de Deus, se vocês estão achando que vai dar certo esse plano aí de sustentar a ideia de que a justiça funciona e deixa para depois para o Bolsonaro se queimar no governo dele e a gente volta nos braços do povo, vocês estão enganados. É melhor fazer as malas e ir para a Europa. Perfeito. Piero, porque, olha assim, só... se começar isso, Rômulo, assim, a gente vai ter que ficar quieto, vai ter que parar de falar. Não é não? É isso aí. Olha só, para trazer um dado de realidade, Piero, da dificuldade nossa, eu queria dar alguma notícia boa e uma notícia ruim. Nós, nesse momento, estamos batendo em audiência, sabe quem? Estamos batendo, deixa eu botar aqui, batendo uma fala exclusiva do Paulo Guedes, ainda com a sabotagem, já derrubaram o sinal, Piero, vou mostrar aqui, inclusive, também. Mas olha só... Eu vi, já caiu 400 aqui. Pois é, eu vou mostrar aqui a tela da derrubada de sinal, sendo que o meu sinal continua perfeito, que o meu mais de 1 GB de upload para cima. Mas olha só, mesmo assim, mesmo depois do pessoal derrubar o sinal de desprender uma banda, ainda estamos batendo Paulo Guedes falando exclusivamente lá ao Poder 360. Ó, eles estão com 865 pessoas, a gente aqui está do lado de mais. Estamos batendo a minha querida deputada antissenadora Gleisi Hoffmann, mas aí, essas são as notícias boas. Agora a ruim. Estamos perdendo de lavada, Piero, para o Terça Livre. Tem 35 mil pessoas assistindo. Pode botar aí, 80% robô, 80% robô. Mas mesmo assim, o 20% que sobra ainda é mais. É só você ir lá ver o chat, a velocidade das mensagens que eu colocar, você vê que tem mais. 35 mil pessoas assistindo Terça Livre, também tem aí negócio
Tem uns outros aí de direita e tal, não sei o quê, mas lembrando que a gente já foi sacaneado aqui no Sinal, ó, já começou sai, volta, porque cada vez que eles derrubam o sinal, tem pessoas que entram no tocar automático, entram em outras, quem assiste pelo Chromecast diz que é impossível assistir, então essa coisa ali do SoftBank continua, assim como a associação a vídeos bizarros, que se não chegou ainda, já chega, Piero Leiner. Não, é uma coisa impressionante. Eu estou vendo os números aqui, está caindo vertiginosamente, é um negócio absurdo, porque é o seguinte, olha, faz a comparação, como é que pode ter mais curtida do que gente assistindo? Não só isso, no Facebook não cai. Eu vou dar dica que o pessoal vai começar a derrubar no Facebook também, mas enfim, é uma questão aí do YouTube, né? Mas a gente está acostumado, de uma certa forma, Piero, a gente tem que usar isso como um distintivo, quer dizer que o que a gente está fazendo de fato incomoda. Vamos lembrar, né? O nosso amigo lá, editor de Diário do Surto, o Nelson During, DefesaNet, falou que o Duplo Expresso é o único espaço real, de enfrentamento real a esse projeto de fechamento clandestino do regime, né? A gente que dá alguma graça ao jogo, já que eles têm o domínio de espectro total. Você falava aí, Pedro, agora, por favor. Só uma coisa, a minha dúvida é se eles fazem isso com algum critério ou análise, alguém está ali vendo o programa e manda, ou se é um algoritmo pronto para já derrubar, sei lá, se a gente usar a palavra-chave, porque agora com esse negócio de closed caption... Da transcrição. Eu estava achando que era um ajuste manual, daquela coisa da alegoria do telefone vermelho, lá o Heleno pega, liga para o escritório do Google em São Paulo, olha aí, tá na hora, entrou pelo lá, tá na hora de derrubar e tal, mas talvez seja uma coisa da palavra-chave, talvez, não sei, mas certamente não é um algoritmo no default, porque a gente começa, né, eu sempre faço questão de mostrar, a gente começa associado ao que tem que estar associado, começamos com o sinal sem nenhum problema, até você entrar o sinal estava lá perfeito e tal, aí pum, entra e começa, qualidade de transmissão baixa e tal, não sei o quê. Então assim, tem um ajuste manual, o algoritmo começa direitinho e depois o pessoal faz alguma coisa, eu não sei se é um algoritmo derivado, se é o Heleno pegando o telefone e ligando, mas alguma coisa acontece na segunda parte do programa que o pessoal começa a derrubar a audiência. Piero, olha só. A gente vai ter que fazer um teste um dia, vamos ver, tá falando coisas diferentes, sei lá, a gente discutir, sei lá, metáfora, fala de futebol, sei lá, qualquer coisa. Vamos fazer aquela, aliás, né, semana passada teve um dia que eu estava lendo alguma manifestação sua. Era a história do Caixa 2, lá do print, né? Você abriu a fonte, falou, era eu que estava trocando mensagem lá com o estrategista da campanha do Haddad, que falou que não era hora de exibir o áudio do Caixa 2, que depois da eleição, tinha coisa mais importante que ganhar a eleição, que depois da eleição viria o processo no TSE, onde aí sim caberia o áudio do Caixa 2 do Bolsonaro. Aí você respondeu, meu Deus. Aí eu falei, o Piero usou meu Deus como interjeição apenas, ele quer agnóstico. Aí você me corrigiu, falando, eu não sou agnóstico. Aí falou, não, minha consideração é isso e tal. Eu falei, um dia a gente vai ter que botar isso no programa. Vamos fazer o teste um dia, né? A gente vai falar sobre a sua posição diante da deidade, né? Dos fenômenos luminosos e tal. Quem sabe a transcrição não vai pegar esse algoritmo do B, Piero Leiner. Pois é, eu que comecei a estudar antropologia com esse negócio de religião, justo, depois fui fazer iniciação científica com coisa de ficção científica, não tinha nada a ver com esse negócio aí. A gente pode falar disso um dia, mas hoje não dá, porque hoje a gente já melou a história, já soltou aí a palavra-chave que derrubou a parada. Exatamente. Você estava falando da questão das duas pernas da pinça, né, juristocracia e casta militar. Você estava falando também do judiciário fazendo as decisões ad hoc. Tem uma pessoa que personifica a história das decisões ad hoc, extrapolando a sua competência, que é o meu ex-professor de Direito Constitucional, o Luiz Roberto Barroso, que hoje preside o TSE, para além de ser ministro do STF. Ontem, ele foi o convidado do Roda Viva, na TV Cultura. Né? E aí, obviamente, que o tema principal não assisti, mas acredito que o tema principal abordado tenha sido as declarações dele de que pautaria o mais cedo possível a ação da cassação da chapa, que inclusive nominalmente é onde o PT colocaria as suas fichas nesse momento, presidente Lula e tal, lembrando que a cassação da chapa é caçar o Hamilton Mourão, que também personifica a casta militar no executivo não demissível, né? Aí, então lá estava ontem aqui, colocando no Twitter a divulgação, então a Janice me marcou e colocou, no Roda Viva de ontem, que está mais para a roda moribunda, a presença é do Luiz Roberto Barroso. Haja Deus. Aí, veja só, quem que resolveu fazer um esquenta, voluntariamente ou não,
para a palavra do Barroso na TV Cultura? O Bolsonaro, né? O Bolsonaro, então, mais cedo foi naqueles quebra-queixo dele e falou, ó, que o processo do TSE, que pode caçar a chapa presidencial, é o que, Piero? É começar a esticar a corda, né? As coisas não esquentam. Ih, o Bolsonaro falou isso mais cedo. O que será que o Barroso vai falar de noite na TV Cultura e tal? Eu compartilhei isso, pô, o Bolsonaro quer fazer um esquenta para o Barroso, gente? Risos, assim, é coisa, né? Um tanto ridícula. E aí, né, estressando mais isso, e a gente teve ontem a história do manifesto também dos militares contra o Celso de Mello, os militares da reserva. E aí o Cesar me marcou, falando, mais uma psyop do senador Palpatine, o apelido que você deu, Piero, ao general Heleno. E aí a matéria aqui lá do estado de São Paulo, militares da reserva divulgam novo manifesto contra ministro do Supremo. Articulado por oficiais da Aeronáutica, o documento foi publicado em meio a mais uma crise entre o governo Bolsonaro e o Supremo, né? Lembrando também dessa manifestação do Barroso sobre o TSE, o Supremo, o TSE, que tem uma grande coincidência até nas pessoas que compõem os dois tribunais. Caroline. Ramos, no caso desse manifesto, eu acho que ele tem uma particularidade, que é a seguinte, já sei lá, deve ser o 15º manifesto que militares soltam, ou mais, hein? Se não me engano, já foram 13 turmas da AMAN, né? Que cada uma assina o seu manifesto. É que para a gente não faria diferença nenhuma, entendeu? Mas turma da AMAN, com quem cada militar tem os seus laços horizontais, entendeu? Eles têm um sentimento de camaradagem que é formado justamente nas turmas. Isso é super importante na cultura militar. E esse manifesto, que é o do pessoal da Aeronáutica, que tem mais uns 30 civis assinando, e um oficial da PM do Rio, se não me engano, veio nesse momento em que se estava falando, tinha um zum, né, a respeito da história de que estaria tendo um rompimento da Força Aérea com o governo Bolsonaro por conta daquela história do decreto de possibilitar a aviação de asa fixa para o Exército. Ou seja, o Exército tem avião, né? É isso. Né? O Exército tem helicóptero, mas não tinha avião. Esse é um negócio que vem de lá de longe, né? Já teve essa crise antes, a gente já viu isso durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Não sei se você se lembra, mas ele comprou aquele porta-aviões francês, o Foch, que foi rebatizado como São Paulo, que está desativado hoje em dia. E ele tinha um problema, né, o ministro, acho que naquela época, não sei se já era ministro da Defesa ou era ministro da Marinha, tinha um problema para resolver que aviões ele ia colocar lá no porta-aviões. E, obviamente, ele pediu, via ENFA, Estado-Maior das Forças Armadas, ajuda para a Força Aérea, para resolver essa questão de comprar os aviões e treinar os pilotos para para voar, né? Enfim. E não conseguiu. Só pedia a ajuda do pessoal da Argentina. Marinha brasileira contou com a ajuda da Marinha Argentina para fazer isso, da Força Aérea Argentina, que foram lá no Kuwait comprar aqueles Skyhawks que estavam ali sucateando, mas a Força Aérea não mexeu um dedo. Então, já teve uma crise lá atrás em relação a isso. Então, eles podiam ter usado o mesmo protocolo agora para resolver essa questão agora, de como isso foi feito, né? Eles que gostam tanto de copiar os Estados Unidos, as outras forças têm, todo mundo dispõe de tudo ali, né? A Guarda Nacional tem avião, se não me engano, ela tem avião até, enfim, não sei se opera o F-35, aquela sucata lá, que agora os caras estão dizendo que o avião, o F-35 é ruim porque tem peça chinesa lá, né? Mas tem F-117, tem um monte de coisa. Enfim, as forças se interpenetram lá, né? Mas eles têm tradição de força combinada, né?
Aqui é tudo um puxadinho, o meu espacinho, o meu feudo, o meu sítio, né? Sei lá eu. Mas, enfim, para voltar ao assunto, teve esse problema. O Bolsonaro, acho que na mesma medida em que ele soltou o decreto, ele revogou o decreto 3 dias depois, como ele sempre faz, em quase tudo. Né? Veja o que foi os 4, 5 dias de crise em relação às universidades federais, na história da intervenção dos reitores lá. Logo depois ele revoga o negócio. Isso foi anunciado como uma vitória do Rodrigo Maia, né? E do Alocumbre. Olha a outra perto, toda sempre, é sempre o mesmo formato, é desesperador. Nada segue um caminho reto aqui. Tudo é dividido no meio e vai para 2 cantos. Mas, enfim, teve isso. Então, o que os caras se prontificam a fazer? Na mesma hora que eles dizem que a Força Aérea está insatisfeita, brigadeiros vão lá e articulam um negócio que é um apoio em relação ao Bolsonaro. Porque o que interessa aí é manter o discurso esquizofrênico, é o discurso de 2 pernas, é o que se chama de duplo vínculo. Então não tem isso. A gente vai ver essa formulinha replicar o tempo todo daqui para frente. Então, assim, qual vai ser o poder de ameaça desse negócio do Barroso em relação à chapa, à cassação da chapa? Até onde ele vai chegar isso? Qual vai ser o prosseguimento que vai dar isso? Isso vai para o plenário, não vai, Romulo? Alguém vai pedir vista nesse negócio e vai sentar em cima. Pois é. E a suspeição do Moro? Não vão jogar? Não vão votar isso aí? Pois é. Até queria ouvir, porque eu acho que isso tem a ver depois com uma coisa, de novo, a volta da coisa dos papéis da Odebrecht na Suíça. Quero ouvir você. Aí falar papel do Odebrecht na Suíça, né? A gente viu o presidente Lula, que foi quem, né, não sei se foi ele ou se foram os advogados, enfim, entraram em contato com o Jamil Chad, correspondente do UOL na Suíça, que publicou de sexta para sábado que o presidente Lula estaria começando os procedimentos para pedir o original dos documentos da Odebrecht aqui na Suíça. A gente tratou amplamente disso ao longo da última semana e mais uma vez no domingo à noite. Mais uma vez, não sou só eu não, Piero, o Expresso Náutica, em geral, eu não vi ninguém, sinceramente, né? Porque também já tem um viés, né? Quem ficou é o pessoal casca grossa, o pessoal gosta da verdade como ela é. Então ninguém tá assim, agora vai, né? O pessoal tá, vamos ver, quem sabe, né? Seja quem sabe e tal. O pessoal tá gato escaldado. Mas aí, olha só, esse ex-presidente Lula, esse que pode, então, pedir documentos da Odebrecht na Suíça, que desmontariam a Lava Jato, mostrando que a Lava Jato é criminosa, que teria repercussões, inclusive, para fora do Brasil, para todo o continente, já que são os documentos falsificados da Lava Jato, que estão sendo usados para instruir os processos no restante da América Latina, que levaram ao suicídio, no limite, Alan Garcia, levaram Jorge Glass, ex-vice-presidente do Equador, à greve de fome, ele está preso, levaram Ollanta ex-presidente do Peru, como a sua esposa, à prisão, né, na Colômbia também, está todo mundo, como nos informa o Alejandro Acosta, que está toda a classe política na Colômbia e no Peru, todo o espectro político pendurado com base nesses documentos falsificados, em que a cadeia de custódia da prova não foi mantida, então não tem valor, e você, pegando aqui o original, você mostra quem que foi apagado, quem que foi inserido, qual dado que foi manipulado, né? Pois é, mas então o ex-presidente Lula, que tem a possibilidade e, né, alguém do seu entorno plantou lá na sexta-feira que ele estaria agora disposto a fazer isso, lembrando que essa estratégia foi bolada e a ponte foi feita, quem poderia operar isso aqui por mim, lá no final de 2017, né, então 2 anos e meio atrás, o ex-presidente Lula, então, que tem essa carta que pode implodir o esquema da Lava Jato, que se confunde em boa medida com o judiciário, ele colocou o seguinte no seu Twitter ontem, Piero: qualquer instituição que faz parte da garantia do funcionamento da democracia no nosso país precisa ser respeitada em sua plenitude. É inadmissível a irresponsabilidade dessa manifestação agressiva contra o STF. Aí aquela coisa, então, presidente Lula, a gente está na democracia ou a gente está na semidemocracia? Ou a semidemocracia, conforme o senhor qualificou aí 2 semanas atrás, ainda está vigindo? E
O STF é aquele presidente Lula do rito do impeachment, é aquele presidente Lula que a Rosa Weber fez aquela ginástica, aquele duplo twist escarpado para mandar o senhor para prisão, e aquele que até hoje, presidente Lula, não publicou o acórdão. Gente, assim, eu fico impressionado porque só eu que observo isso. Ninguém fala mais que não teve acórdão da decisão da prisão em segunda instância. A jurisprudência que soltou o Lula, soltou o Zé Dirceu, soltou o Vacari, é a título precaríssimo. Eles podem voltar a qualquer momento, porque a jurisprudência, entre aspas, foi a transmissão da TV Justiça, que não tem valor legal nenhum. O acórdão nunca terminou, porque o Toffoli, usando a prerrogativa de presidente, falou que proclama o resultado, falou assim, não, isso aqui tem que entender como é que vai ser, então eu vou conversar com os ministros para tentar chegar a um voto médio, para poder fazer a emenda e tal. Então criou um novo embargo ad hoc de gaveta, ele ou o general Ajax, que sopra no ouvido dele, né? Não sei. E até hoje não saiu, outubro do ano passado, até hoje não saiu o acordo. Então, que funcionamento democrático é esse? Que STF é esse, presidente? Que até hoje não publicou o acórdão que diz se o senhor tem que ser ou não preso quando a segunda condenação sua for ratificada no STJ, presidente Lula. Então, que democracia é essa? É a semidemocracia? É a democracia, a semidemocracia das conversas de bastidores? Entendeu? Em que cada um opera o que tem e tal. Então é complicado, o Piero. Aí qual foi a consideração que, inclusive, eu mandei esse tweet para você e comentei o seguinte, deixa eu até pegar aqui para ficar fiel. Mas aí, diga. Eu vejo 4 possibilidades lógicas em cima desse movimento do Lula, né? Vê se você concorda comigo. Primeiro, né? Ou 3, desculpa. Primeiro, ele de fato está se propondo a pegar esses papéis e vai jogar uma bomba atômica em cima do judiciário na hora que ele mostrar que tudo foi uma farsa, e aí, óbvio que vai comprometer de ponta a ponta o negócio. Essa é uma possibilidade que eu acho que é a possibilidade mais irrealista. A segunda possibilidade, ele pega esses negócios e fica guardado, fica guardando eles debaixo do braço, usando como arma. A terceira possibilidade é dele estar soltando um discurso esquizofrênico também. Ele diz que vai fazer um negócio com uma mão e faz outro negócio com uma outra mão. Se for essa terceira possibilidade, de repente tem até alguma luz no fim do túnel aí. Mas a pior ia ser, a quarta, é ele pegar os papéis e ele produzir, quando vierem a público, uns papéis idênticos aos que a Lava Jato soltou, como parte de um acordo. É uma possibilidade que a gente não pode descartar também. Pois é. Agora, então, por favor. Não, diga. Não, fala aí. A gente não pode esquecer, né, que até aqui foi uma declaração de intenções bacanas, mas uma declaração de intenções, porque o Jamil Chat foi muito cuidadoso, e eu acho importante, né, ele que tem contatos na Procuradoria-Geral da Suíça, inclusive uma época aqui, quando o pessoal começou a fazer gracinha de invadir a minha casa, como fizeram aqui em março do ano passado, eu pedi para ele esses contatos aqui, porque eu fui fazer a representação não só na polícia, mas também fui falar o pessoal da PGR aqui, ele conhece, tem contatos lá, e ele foi fazer a apuração, né, o outro lado. Então ele falou, bom, o pessoal está me dando uma plantação aqui de que o Lula começa a fazer as consultas sobre a viabilidade jurídica do pedido dos documentos e que a resposta é positiva, né, que há viabilidade jurídica. Bom, isso o pessoal já sabe desde, como eu falei, gente, desculpa, desde novembro, dezembro de 2017, quando eu pensei, me ocorreu isso, né, e eu juntei as pontas aqui com outros brasileiros que vivem aqui na Suíça, a gente foi atrás, e Piero, eu estava falando, eu fiz isso pro bono, não só pelo Lula, mas pelo Lula, pelo Brasil, mas inclusive incorrendo custo. Fui mais de uma vez a Zurique, reunião, e aqui não é barato, o transporte aqui não é barato não, mas enfim, o pessoal já fez a consulta da viabilidade jurídica há 2 anos e meio, né? Aí agora falou, não, a gente consultou e pode sim, segundo a gente consultou os jurisconsultos na Suíça. Mas aí o Jamil Chat é cuidadoso, pegou o telefone dele, ligou para os contatos na Procuradoria-Geral da República da Suíça, e o pessoal falou, bom,
Ninguém pediu nada ainda, né? Pode até ser, mas ninguém pediu. Então, foi uma declaração de intenções. E aí você falava essa questão de operar, chegar num acordo. Eu me pergunto, né? O ditado popular fala que o cão que ladra não morde. O pessoal que vai bater avisa antes, ou tá falando, ó, eu posso fazer isso, hein? É possível fazer isso. Vem cá conversar comigo. Então, diante dessa questão de não ter iniciado o processo, mas avisar que pode iniciar, Piero, qual das hipóteses que você traçou você acha mais provável? A mais provável, eu acho que ele vai botar debaixo do braço isso aí, entendeu? Porque me parece que isso aí é uma espécie de ressonância desse padrão de realmente só falar. É o que tem acontecido, né, Rômulo? É o que a gente estava falando exatamente há 15 minutos atrás. Pois é. Não é? Isso não é esticar a corda, de um lado? Agora, por que ele resolveu fazer isso só agora? É isso que está me... Se ele teve a oportunidade de fazer esse negócio quando ele estava aí, alguns meses atrás. É isso que realmente eu não entendi. Eu não consegui elaborar essa questão. O que aconteceu para agora ele ter ficado com essa vontade? Eu tenho uma suspeita, isso aí eu também estou quebrando a minha cabeça, mas é o seguinte, até uma cobrança que eu fiz aqui no programa, que é o seguinte, o Tacla Duran voltou à pauta, Piero, operado pelo bolsonarismo. E aí eu falei o seguinte, o Lula, quando voltou ao Brasil, espalhou para quem foi cobrar, porra, Lula, como é que você não vai pegar esses documentos, tal, pessoas do meio político, com mandato, que exerceram mandato, pessoas do meio sindical, e aí ele fala, não, gente, eu pedi sim, eu estava lá, eu pedi, eu quero mais é que quem roubou que se estrepe, eu que sou honesto, não tenho nada a temer. Falou isso na volta. Aí eu falei, olha, tô cético, porque o meio jurídico não é tão grande. A Suíça já não é um país grande, o meio jurídico menor ainda. Eu acho que se um terremoto desse tivesse sido feito, ainda mais quando o atual Procurador-Geral da República está para ser empichado, Michael Lauber, por estripulias no caso FIFA, iguais em tudo às estripulias do caso Lava Jato, isso aí teria virado notícia, estaria correndo um zum e tal, porque ele manteve também reuniões clandestinas no caso da Lava Jato, isso já foi provado por um advogado suíço. Aí eu falei, bom, eu acho que eu teria ouvido se ele tivesse pedido. E aí eu fiquei cético, o pessoal, não, o Lula me garantiu, eu falei com ele, me garantiu que pediu. Eu falei, não sei. Na verdade, o meu ceticismo se justificou, porque ao olhar a matéria do Jamil Chad, ele apurou com a PGE e falou, não pediu nada, até agora ninguém pediu, e falou que fez a consulta. Então, se for ser feito, é algo prospectivo. Mas aí eu cobrei essa declaração de março. Eu falei, bom, se ele tivesse pedido em março, agora com essa retematização de Rodrigo Tacla Duran, esse requentamento, não seria a hora dele trazer esses documentos, ou de falar que pediu e tal? Então, eu acho que foi isso, Piero. Ele falou assim, não, a janela de oportunidade, voltou o Tacla Duran fala da falsificação de documentos, ele mesmo tem condições de provar. Vai ver que até o Tacla Duran não pediu esse documento. Ele poderia pedir, sei lá se pediu. Ele até tem bens no país, né, uma conta bloqueada na Suíça. Não sei, falou, não, então é minha hora de também botar minha alavanca para conseguir alguma coisa boa aí para mim e tal. Quem sabe? Eu acho que é por causa do Rodrigo Tacla Duran, o Piero. Mas aí minha pergunta, o Tacla Duran não reapareceu por conta do fato que o Moro saiu do governo? E aí precisou se criar esse ambiente de disputa, onde a polarização agora é entre o judiciário e o governo? Sim. Você tem que eliminar o Moro. O Moro é um ruído no meio dessa polarização. Sim. Então você faz o quê? Você entra com uma pressão em cima do cara, para fazer ele recuar, entendeu? Ele recua do plano da frente, porque, se você se lembra bem, logo que ele saiu, começou a se enunciar a ideia de que ele seria uma oposição, entendeu? Ao governo, mas você viu que isso não durou 15 dias. Pois é. Recuaram, murcharam o cara e trouxeram o STF para frente. Então, de repente, eles podem ter muito bem usado o Tacla Duran para fazer essa oposição consentida, vamos dizer assim, essa oposição emulada, ter mais destaque. Pois é. Lembrando então, não, mas inclusive a Lava Jato reagiu institucionalmente com aquela nova ação
com novos documentos, entre aspas, eu já, né, desconstruí isso aqui ao longo da semana passada, que é requentado. Chamaram, desculpa aí, tampa o ouvido da criança, a putinha da Lava Jato, que é aquele Luiz Eduardo da Rocha Soares, um ex-diretor que foi na reunião no Panamá com o Tacla Duran, relatada na Câmara, chamaram ele para falar, olha aí, esse Tacla Duran é um bandido, ele falsificou provas. Então, todos os demais judiciários do mundo que deram vitória a ele, não aos pedidos da Lava Jato, foram induzidos a erro porque ele inventou prova, falsificou um e-mail e tal. E o que prova isso, para além da minha palavra, eu que sou a putinha da Lava Jato, Luiz Eduardo Rocha Soares, são os documentos. Nos documentos da Odebrecht que estão aqui com o negócio, não tem esse e-mail que ele usou para tirar recursos do paraíso fiscal Singapura. Ah, não dá. Não dá. Peraí, as provas, então, de que o Rodrigo Tacla Duran mente é a putinha Luiz Eduardo Rocha Soares e os documentos que o irmão dele, olha, é nesse nível, o irmão dele, Paulo Sérgio da Rocha Soares, fabrica, e na matéria diz que a Odebrecht foi olhar os documentos através de Paulo Sérgio da Rocha Soares, o irmão confirmou o que o seu irmão tinha dito. Então, o irmão Paulo Sérgio disse que o que o Luiz Eduardo falou estava certo, é isso mesmo. Não tinha e-mail nenhum, não, e o Tacla Duran falsificou, e é por isso que no fora do Brasil ele prova que a Lava Jato mente, mas quem está certo é o Brasil que não foi induzido a erro. Eu falei, não dá, muito fraca a resposta. Mas até foi feita essa resposta institucional. Então, o pessoal chegou. Se é uma coisa administrada, Piero, o soldado raso, lá o Dallagnol, não fica confortável. Ele quer se resguardar e deu uma acelerada lá com esse novos elementos e tal. Escalou a putinha e o livro de contas do prostíbulo, que são os documentos do Odebrecht do Caroline. Bom, precisa ver se nessas esticadas de corda, porque aí já não é mais nem corda, Romulus. A corda está tão emaranhada que é uma teia de aranha, que está todo mundo esticando um para cada lado. Né? Eles não vão usar mais uma esticada de corda e balão de ensaio desse negócio, o impeachment do Witzel. Né? Eu acho que agora ele faz um pouco de sentido no meio desse rolo todo. Né? Por quê? Porque é quase como uma espécie de ameaça para repercutir num outro campo, você está entendendo? Não sei. Preciso pensar melhor a respeito disso. Inclusive, convidamos o expressionômetro que está nos assistindo a contribuir para essa reflexão nas redes sociais ao longo do dia, aí no chat ao vivo, mais tarde na seção de comentários, nosso grupo no Telegram, todas as instâncias de interação. Lembrando que o nosso conhecimento aqui é constituído não só de forma coletiva, mas mais que isso, em rede. Piero, mais uma pauta aí para a gente comentar. Eu achei super curioso isso, né? Você vê a gente falando de esquizofrenia e tal, olha. O Jair Bolsonaro foi ao seu Twitter ontem informar, olha, tá aqui a fotinho, né, da teleconferência, ele do lado do Ernesto Araújo, gente. O Ernesto Araújo, o lavista, os dois aqui, eles sentados aqui à esquerda dele, e ele relata o seguinte, o que ele estava fazendo, né, quando essa foto foi feita. Na manhã de ontem, conversei com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Concordamos em aprofundar ainda mais a cooperação entre nossos países, inclusive no combate à Covid-19. Tratamos também dos resultados que queremos atingir na próxima cúpula do BRICS, em São Petersburgo. Gente, coisa incrível, né? Aí eu lembrei, Piero, nosso mal aqui é ter memória e buscar, né, uma coerência sistêmica e tal, que não existe nesse discurso. Eu lembrei que um mês antes do Vaza Jato, lá o Vaza Jato do Glenn Greenwald, Limited Hangout, um mês antes, o Hamilton Mourão, o vice dele, já estava plantando por aí que os russos faziam guerra híbrida contra o Brasil, fazendo ataques cibernéticos. Aí aquela profecia que se realizou logo depois. O Hamilton Mourão estava plantando isso um mês antes, aí um mês depois, pumba, sai o Vaza Jato, e a primeira narrativa que surge, alimentada com uma ambiguidade muito bem construída do senhor Glenn Greenwald, é de que era russo e tal, e o Sérgio Moro foi à capa do Globo numa entrevista falar, isso aí, o Telegram russo, inseguro e tal, e que foi desmontado por a gente aqui, Piero, na raça e na coragem, né, fazendo uma consulta lá, o Telegram respondeu, e essa história de hacker russo, ataque, né, ingerência da inteligência russa nos assuntos domésticos do Brasil foi desmontada pela rede do Duplo Expresso. Mas aí, olha que coisa incrível. Então, por um lado, o Bolsonaro fala que quer... Eu vou lembrar de uma coisa também, hein, Ramos? Desculpa te interromper. Só para te relembrar. Há uma semana atrás, 10 dias mais ou menos, o DefesaNet voltou a essa pauta de dizer que
Você que relatou os aqui. russos estavam fazendo a guerra híbrida aqui, né? Pois é. Só, enfim. Aí o Bolsonaro vai falar que quer estreitar a cooperação, né? Então, aí quando começa, você vê como ali foi a dobradinha, pensa, então começa o Vaza Jato, todo mundo fala, é o Snowden que fez a ponte lá da Rússia pro Greenwald pegar, o Ciro Gomes reforçando, falando, isso aí foi inteligência russa, com certeza, falando isso publicamente. O senhor Ricardo Capelli, secretário do Flávio Dino, do PCdoB, falando, isso aí, os principais suspeitos é China e Rússia, atuando nos negócios do Brasil e tal. Quem mais? Até o final do Paulo Henrique Amorim foi induzido a erro nessa, e eu acho, olhando assim, mínimo denominador comum entre Paulo Henrique Amorim, Ciro Gomes, Flávio Dino / Ricardo Capelli, Roberto Mangabeira Unger, né? Me parece. Não consegui confirmar ainda, estou querendo saber. Mas aí para você ver que eu não estou aumentando em mais minimamente, no menor grau possível, não estou aumentando o caráter esquizofrênico dessa comunicação do posicionamento sobre a Rússia. Está aqui, quando começa o Vaza Jato, então do nosso lado, Ricardo Capelli, Paulo Henrique Amorim e Ciro Gomes falando que foram os russos. Aí o Hamilton Mourão também. Então está aqui a publicação do dia 14/6/2019, portanto, 3 dias depois de começar o Vaza Jato. Aspas para o Hamilton Mourão, aqui Correio do Povo. Guerra cibernética atingiu em cheio o nosso governo, afirma Mourão em Porto Alegre. E descendo aqui, você vai encontrar o seguinte, As considerações sobre ataque cibernético foram feitas por Mourão logo após afirmar que a Rússia busca seus objetivos geopolíticos e reage por meio da chamada guerra híbrida. A Rússia reage por aquilo que, aspas por Mourão, a Rússia reage por aquilo que hoje se chama de guerra híbrida. Ela hackeia, ela interfere nas comunicações, ela interfere na internet, entra dentro da Síria para apoiar o regime Assad, entra dentro da Venezuela para apoiar o regime Maduro, ou seja, ela age como um hooligan no cenário internacional. Aí a matéria explica. Hooligan, termo utilizado para descrever comportamentos destrutivos e atos de vandalismo. E aí conclui o jornalista, foram as únicas referências ao vazamento das mensagens publicadas pelo site Intercept, que atingem Moro e a Lava Jato. O Mourão falou por um pouco menos de 40 minutos. Aí eu queria lembrar, mostrar aqui que a gente mata a cobra e mostra o pau. Se você for ao artigo do mesmo dia, aliás, da véspera, do dia 13 de junho de 2019, intitulado Exclusivo, militares usarão Vaza Jato, Greenwald e russos, entre aspas, para dar o golpe, não fizeram, não conseguiram, porque a gente abortou essa. Mas olha, se botar um Ctrl+F lá e botar Ciro, você vai achar que a fala do Ciro Gomes falando, não foi uma vez só não, tá? Mas falando isso aqui numa fala numa universidade, do alto dos seus 14 milhões de votos, terceiro colocado na eleição presidencial, um ex-governador, um ex-ministro de Estado, vai e fala, olha, isso aqui foram os russos, tal, que fizeram e tal, convalidando esse discurso de que a Rússia atacava membros do governo brasileiro no seu exercício, com guerra híbrida como um hooligan. Aí, então, casando, né, a narrativa do Mourão com a do Ciro Gomes. Aí, na sequência, também, Paulo Henrique Amorim fez um vídeo falando isso, que teria vindo dos russos, né? Tá aqui, botou, tem um print aqui, vazamentos. Isso é uma especificidade da Rússia, uma foto do Putin rindo. O Brasil 171 também fez isso. O mesmo Alex Solnik plantou, botou uma foto do Snowden para falar que tinha vindo dos russos, o Vaza Jato, e também, por último, eu botei aqui o Ricardo Capelli, lá do Flávio Dino, também dizendo isso, que teriam sido russos e chineses. Aí eu fiquei falando, mas será que a fonte comum deles aqui, o Ricardo Capelli, publicando lá no mesmo 171, né? Quem está por trás disso, aí bota principais suspeitos, China e Rússia. A gente reclamou muito disso, inclusive nesse momento, Piero, que a interlocução com o Ricardo Capelli foi interrompida. Ele ficou muito amuado, porque eu escrevi para ele mensagem privada, falando, poxa, cara, isso aí que você está fazendo, você está dando ouro ao bandido, você está botando água no moinho do general Mourão, que quer dizer que o Brasil está sofrendo um ataque de guerra híbrida da Rússia. Isso aí é desculpa que eles precisam para controlar a internet brasileira e fechar mais o regime e tal. Tira isso aí e tal. Você não está falando como qualquer pessoa. Você é do PCdoB, você trabalha para um governador do PCdoB, você é ex-presidente da UNE. Como que você faz isso? Lembra que o PCdoB tem aí ligações com o Partido Comunista da China, em alguma medida e tal. Como que você faz isso e tal? Você assina um artigo nessa qualidade? Aí ele não gostou muito não, me bloqueou.
Me bloqueou no WhatsApp. Não importa, né? A gente fala o que tem que falar. Mas eu fiquei curioso porque o mesmo Ciro Gomes teve a oportunidade de retificar essa colocação dele. Porque ele conversou com o Glenn Greenwald essa semana, né? E eu não assisti ainda, não tive tempo, confesso. Mas já me falaram que não foi o caso, né? Eu perguntei aqui aos expressionautas, eles me responderam. Eu falei, ó, alguém sabe se o Ciro Gomes e o Greenwald falaram nessa conversa deles do fim de semana sobre os hackers da inteligência russa, que segundo o Ciro Gomes teriam sido a fonte do Limited Hangout da Vaza Jato? Eles por acaso confirmaram ou descartaram a minha suposição de que o passarinho que deu essa dica errada para o Ciro Gomes, para o Paulo Henrique Amorim, para o Ricardo Capelli, teria sido o Roberto Mangabeira Unger? Já me falaram que não foi o caso. Nem tocaram nesse assunto, Piero Leiner. Mas aí, olha, qual é o meu palpite desse negócio do tweet do Bolsonaro? O que vai acontecer de importante daqui a pouco? A eleição americana, certo? Sim. Você se lembra muito bem que na última eleição americana, a mídia, em larga escala lá, começou a fazer aquela associação entre o Trump e o Putin. Sim. Não é? Então, não te parece absolutamente conveniente os caras jogarem o Bolsonaro no colo do Putin agora, uma suposta parceria, olha só, para dizer que indiretamente esse aliado ou braço direito do Trump procura alianças com a Rússia? Será que isso não é uma coisa feita, na verdade, para chegar até os Estados Unidos? Lembrando que o diálogo do Bolsonaro é com o trumpismo via Olavo Beno. Mas o dos generais é muito mais profundo, alguns diriam estado profundo, é com o pessoal do Southcom, do Comando Sul dos Estados Unidos, Pedro. Mas se você fosse vamos dizer assim, um desses caras da máquina democrata, do Deep State, não ia ser conveniente para você ter um tweet do Bolsonaro dizendo que está agora fazendo parcerias com o Putin? Ele que não deu a mínima para a Rússia nesse tempo todo. Não é que não deu a mínima. Ele estava agredindo até há pouco tempo atrás, dizendo que é um hooligan. Então, não é esquisito ele virar essa biruta em cima da hora, na boca da eleição americana? Olha, que sacada, Piero lá. É verdade. Para mim, eu acho que isso foi uma coisa feita mais para lá, porque para cá, tanto faz como tanto fez. Se você quer saber, eu vi, quando foi, acho que ontem ou anteontem, um artigo da revista produzida pelo Centro de Estudos Estratégicos da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que justamente falava dessa ameaça russa no continente, das parcerias que eles fizeram com a Venezuela, acho que com o Peru também, enfim, vendo toda a coisa e como que a gente precisa ter um escudo para se proteger disso. Ou seja, minha hipótese, eu não sei direito isso aí, entendeu? Mas assim, de tudo que eu li até agora, que foi produzido por militares brasileiros, a respeito da relação entre Rússia e América do Sul, ou América Latina em geral, no sentido de que a gente precisava desenvolver uma estratégia de dissuasão da entrada desses personagens aqui no continente. Inclusive, supondo que os acordos de defesa deles, na área de inteligência, para monitorar o tráfico internacional de drogas, seriam, na verdade, a abertura de uma concorrência à própria ação das forças de inteligência americana no continente, que são sediadas especialmente lá na Colômbia. É verdade. Né? Então, assim, não vejo por que, de repente, o Bolsonaro tirar esse negócio da cartola e desagradar os militares com um negócio desse. Me faz muito mais sentido se esse troço tiver voltado para a eleição americana como uma jogadinha. Olha. Não sei o quanto o tweet dele chega lá, mas é possível que alguém lá, alguma hora, descubra do nada esse tweet e mais algumas coisas e diga, olha só, não é bem assim, olha o que esses caras estão triangulando de novo, tem algum erro aí e tal. Certo. Já fica até um esquenta para essa reunião do BRICS, dizer que o Bolsonaro foi o emissário, né? Foi buscar o ouro de Moscou para o Trump, alguma coisa assim. Só falta, Rômulo, aparecer aí nesse negócio de aviação de asa fixa do Exército, que estavam se pensando num acordo de pegar aviões russos para fazer
esse tipo de negócio. O coronel Heraldo Macraques me chamou a atenção aqui agora por mensagem dizendo o seguinte, não, que de fato esse negócio da aviação do Exército passava a régua na FAB. Não, é verdade, eu disse que o negócio estava super mal feito. E o negócio não é se vai ter ou não ter, mas como vai ter, que tipo de avião vai ter. É tudo isso. Mas eu me pergunto se não é mais um daqueles decretos que foi feito para ser revogado dali 2, 3, 4 dias. Entendeu? Só para anunciar alguma coisa que poderia vir por aí. Vamos ficar atentos a esse negócio aí. Se de repente não vai começar a aparecer que tinha uma comissão que estava pensando em importar caças russas para o exército brasileiro. E aí começar esse zoom, zoom, zoom a crescer demais. Ou tecnologia russa, ou cooperação russa, para qualquer que seja. Vamos deixar isso aqui na nossa manga, mas a gente acho que já está percebendo por onde pode ir essa história aí. Exatamente. Piero, ficou faltando eu comentar o seguinte, né, sobre o tweet do Lula, né, que é o seguinte, está lá aí de novo, né, o Lula falando que qualquer instituição que faz parte da garantia do funcionamento da democracia no nosso país, né, então estamos na democracia, segundo o Lula, precisa ser respeitada em sua plenitude. É inadmissível e responsabilidade dessa manifestação agressiva contra o STF. Eu já qualifiquei, e aí isso puxou a questão do Tacla Duran, dos documentos, que esse STF é o que até hoje mantém o Lula solto a título precário, né, uma coleira nele, porque sequer o acórdão daquela história da segunda instância foi publicado, uma inovação mundial, né, a jurisprudência audiovisual. Aí, olha só. E só me esclarece uma coisa. Me parece que publicar o acórdão é a parte mais fácil que tem, né? Depois de um julgamento. É lógico, mas é lógico, só tem que dar para ou o ministro, né, relator, ou então, no caso dele ser vencido, quem iniciou a dissidência e tal, e ganhou, né, o resultado já foi proclamado pelo Toffoli lá no final da sessão. Aí ele vai falar, não, mas tem que entender o que foi dito, o que foi consensual, né? E vou buscar uma solução consensual e tal, e estamos esperando até hoje, de outubro até hoje. Pedro, sem sacanagem, eu acho incrível ninguém no meio jurídico se questionar sobre isso. Eu acho incrível ninguém no noticiário público. Parece que a questão da segunda instância já acabou, já foi superado. Não, a gente não sabe. Só foi dito que não é depois da segunda instância, mas a gente não sabe se é na terceira, no STJ, se é esgotando, né, a literalidade da Constituição até o último recurso. Ninguém sabe, mas ninguém sabe porque não é para saber, porque é para ficar com a faca no pescoço do Lula. O segundo processo já está no STJ, e se o pessoal falar é a terceira instância e o STJ lá na Câmara de Gás confirma, como tudo leva a que ele vai confirmar, já que o processo do sítio é muito mais complicado que o do triplex, não, você volta para a cadeia. O que interessa não é o voltar para a cadeia, o que interessa é a ameaça, né? É a ameaça. Quem sabe, a ameaça se responde com a ameaça, aí fala que vai pegar na Suíça e tal, não sei. Mas o que eu sei é que eu comentei com você ontem o seguinte, né? Então até a implicação para essa questão de pegar ou não documento. Vou botar aqui, ó, em confidência, nossa conversa privada. Eu mandei para você o tweet, e aí me perguntei, ó, é esse, né, que falou que tem que abraçar... Não, que falou que abraçar... Quem falou que tinha que abraçar o STF? Foi o editor do 171, mas você vê como o 171 reflete, né, a linha majoritária no PT. Falou que tinha que todo mundo abraçar o STF, e o Lula fala, né, que é indispensável para o funcionamento da democracia. Então estamos na democracia. É esse que vai pegar os documentos na Suíça? Você falou, não tem problema, porque os documentos na Suíça vai ficar circunscrito à questão da Lava Jato, ao Sérgio Moro. Nananina, não. Os documentos na Suíça implodem o STF e a PGR. Implodem o STF e a PGR. Por quê? Eu falei, lembrando que quem homologou a delação dos 77 executivos não foi o Sérgio Moro, foi a Carmen Lúcia, na qualidade de presidente do STF. Ela também foi no STF que foi ratificado o acordo de leniência fechado com a Procuradoria-Geral da República. Foi em Brasília. E aí vamos lembrar uma cláusula do acordo da PGR com a Odebrecht. Era aquela que incluía a migração dos dados da Odebrecht, os servidores do sistema Oracle para o sistema SAP. É aquela coisa mais bizarra, né? E a justificativa é que era para, né, uma coisa meio conversão no Rio Jordão. Então, assim, quando eu penso em sistema Oracle, isso dá uma vontade de corromper autoridades. Então, passando para o sistema alemão SAP, eu quero começar uma vida nova, limpa, né? Todo o meu pecado ficou nas águas do Rio Jordão. Aí falou, não, mas qual a importância disso? A importância é o seguinte,
Quando as duas putinhas da Lava Jato, que são Luiz Eduardo da Rocha Soares e o que tira até hoje os documentos, que é o Paulo Sérgio da Rocha Soares, quando eles apagam o documento, por exemplo, qualquer menção ao doleiro dos doleiros, o Dario Messer, tem o backup. Né? O pessoal poderia resgatar lá no arquivo morto do sistema Oracle. Mas quando você libera os servidores Oracle e passa para o SAP, só passa o que foi peneirado, e você liberando a base de dados do Oracle, a Oracle tem outros clientes, vai botar, não, passa por cima. Então, você só deleta definitivamente um arquivo, não é quando você aperta deletar, é quando você reescreve um novo por cima. E aí você fala, porra, por que no acordo de leniência com a PGR tem uma disposição obrigando a Odebrecht, para ela receber a leniência, que ela troque de servidores? Era para isso, era para apagar, e aí só ia sobrar a versão acertada entre a putinha e o cafetão, né, que era a PGR, a juristocracia. Quem que homologa isso? STF, PGR, Carmen Lúcia, delação do 77, as pessoas físicas. Então, pegar documento na Suíça não implode só a Lava Jato, pelo menos não só a Lava Jato curitibana, implode Sim. a homologação em Brasília, Piero Leiner. Claro, claro. E aí você vai dizer que eles não estão sentados em cima desse negócio? Agora, o Lula tem esse poder. O que a gente está falando aqui há meses? Meses você está falando esse negócio da Odebrecht, da capacidade que tem. Olha a janela de oportunidade que está aberta para os caras aí. E eles estão preocupados agora em ficar nesse negócio de discutir artigo 142, Romulo. Não tem condição. Não tem. Pois é. Então, a gente fica com um ceticismo e conservadorismo renovados à luz disso, né? Desse abraço que Lula e 171 mandam dar no STF. Quem abraça não vem com um tacape na cabeça da Suíça, né? Eu acho difícil que isso venha a ocorrer, Piero Leiner. Olha só, eu não sei se você tem mais algum tema a trazer para análise, mas nessa coisa do Moro, né? Do Moro, eu achei muito interessante um pronunciamento de ontem do ex-ministro da Justiça Tarso Genro. Né? Ele foi ao Twitter e ele colocou o seguinte aqui, ó. A questão de Moro numa frente oposicionista é muito simples. Um ex-magistrado que adotou métodos fascistas jamais poderá ser aceito numa frente contra o fascismo. Seria trazer voluntariamente um quinta coluna para a trincheira, ponto de exclamação. E aí eu coloquei um comentário sumaríssimo. O Tarso Genro falando de quinta coluna? Ironia, né? Lembrando do que você fala, Piero, que uma das coisas que a gente conseguiria bagunçar o roteiro era fazendo a autocrítica, né, de verdade. A autocrítica verdadeira, expondo os esqueletos no armário, expondo a participação de quadros do PT para o lavajatismo, inclusive para pegar o Lula. Lembrando que é difícil quando o José Eduardo Cardoso, do mesmo PT jurídico do qual faz parte o Tarso Genro, da mesma mensagem no partido, na qualidade de ministro da Justiça, faz uma viagem secreta fora da agenda ao Paraná em dezembro de 2015 para tramar com Sérgio Moro a condução coercitiva do Lula em março de 2016, e aí depois o sócio dele, Marco Aurélio Carvalho, é o advogado do Lulinha contra o mesmo lavajatismo, esquizofrenia, Piero. Pois é. O que deixa mais enigmático ainda, mais enigmático não, mas pelo contrário, né? Mais aponta ainda para o fato de que ele está fazendo essa ameaça e vai ser absolutamente inócua. Aliás, cadê o julgamento da suspeição do Moro? Não é? Lembrando que o voto de Minerva também é do mesmo Celso de Mello, Piero. Pois é, né? Vamos ver, né? Vai ter? Ou vão deixar isso para 2050? Aliás, se o Celso de Mello não vota e sai antes, o que acontece? E aí o novo ministro vai ter que estudar o caso. E ó, todo mundo está fazendo as apostas para o STF. Será que vão botar mais um militar lá? Vai ser um general com formação em direito que está no STM agora? Ninguém está pensando nisso, né? Me ocorreu esses dias aí. Pois é. Aí o bolão, né? O bolão. É isso aí. Para concluir, Piero Leiner, olha só antes eu quero mostrar o seguinte. O fato é que a discussão que a gente tem aqui, falando dessa questão da esquizofrenia sobre Rússia, falando da pinça, juristocracia, casta militar, ela não convém ao YouTube. Então foi você entrar, a qualidade da transmissão caiu sem que nada se alterasse aqui na minha casa, nem na rede
da Swisscom, que tem muita qualidade. Mas, ó, foi entrar até aqui, ó, pá, 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 derrubando o sinal e voltando direto, né? Direto. Então, você vê que alguma coisa acontece, eu não sei se é a palavra-chave que você falou aí na transcrição, eu não sei se é o ajuste manual no telefone vermelho do General Heleno, o fato é que, de alguma forma, o YouTube não quer que a discussão feita aqui chegue ao número máximo de pessoas. E por isso, eu reforço o pedido para que você vá e compartilhe o link do YouTube, mesmo que você veja em outra plataforma, para eles verem que isso não é eficaz, ou pelo menos sua eficácia é limitado. Então peço aí que você renove os oi, bom dia no chat, volte daqui a 5 minutos para deixar o seu comentário na seção de comentários, isso é importantíssimo para a gente. Curta o comentário de outro expressionauta, responda, comece uma tripa ali de reações, isso é importantíssimo. E lembrando, garantido mesmo é o Telegram, que eles tentaram queimar no Brasil com Vaza Jato. Esse era um dos objetivos, era queimar o filme do Telegram, sobre o qual eles não têm controle, porque o Telegram tem grupos de até 200 mil pessoas, tem canais onde o céu é o limite, e o Telegram não dá a chave de criptografia, diferentemente do WhatsApp. Esse eles não têm controle, por isso tentaram dizer que era inseguro. A Globo, o Sérgio Moro e o general Hamilton Mourão, como eu mostrei, e o VK. Então, por isso que eu reforço a necessidade de você ir lá para o nosso canal no Telegram, primeiro link da descrição, Piero Line. Só um detalhe aqui, hein, que eu estou vendo aqui. Quando estava 1.100 e pouco assistindo, tinha 1.1 mil de curtidas, 1.100 curtidas. Agora tem menos gente assistindo e aumentou para 1.500 curtidas. É isso aí. Bem esquisito, né? Mas tudo bem. Estamos aí. Valeu, YouTube. Força para você. É isso aí. Então, Piero, para a gente concluir o programa de hoje, suas considerações finais sobre o subtítulo Guerra Híbrida dos Pontos. A Sarah Winter, ela traz o inverno ou contribui para o pessoal que quer trazer o inverno, usando inclusive uma esquizofrenia do nosso lado? Você sabe que esse nome dela aí parece que é inspiração numa militante nazista, sei lá eu, né? Aí é. Você sabia disso? Não, não sabia. Parece que tem uma nazi dos anos 30, sei lá, eu quero uma tal de Sarah Winter, e ela adotou. Não se sabe se de propósito, enfim, tem a ver com essas coisas dela com a Ucrânia, o Fêmen, né? Uhum. E vem dessa época aí. Mas é isso, gente, que é isso? É mais um desses, no caso é uma mulher bomba, né? É tipo, o Olavo de Carvalho não é um homem bomba. Entendeu? Ela é uma mulher bomba, ela faz isso, ela dirige a atenção, ela é um vetor de atenção, ela é aquele peixe com aquela lanterna na cabeça, feita para isso, entendeu? Feita para se auto-explodir, e quem realmente interessa opera esses laranjas aí, entendeu? Para chegar no ponto, e agora está todo mundo, você vê, todo mundo está concentrado, hipnotizado na lanterna daquele peixe das profundezas do oceano. É um peixe bacana aquele. Fica ali boiando, né? De repente vai lá e todo mundo né? Se concentra naquilo. Então é isso. Sarah Winter, instrumento de guerra híbrida. Galera, é isso. Guerra híbrida é isso, entendeu? É ficar mapeando a cognição das pessoas e dirigindo. Por isso que a gente está assistindo essa coisa de estica a corda daqui, estica a corda dali, fala, ameaça e tal, porque é isso que te interessa, entendeu? Gente, isso é ruim também, é perigoso. Olha onde o Brasil chegou só com essas coisas. Não precisa de tanque na rua, não, galera. Exatamente. Aliás, nunca vai precisar, porque o pessoal fala, olha, tem que fazer, porque senão vem o tanque na rua. Tem... Aí, pessoal, ai meu Deus do céu, tudo menos o tanque na rua. Né? Há viabilidade para o tanque na rua nesse momento? A durabilidade para o tanque na rua nesse momento? A complexidade da sociedade brasileira atual, as novas mídias e tal? É a pergunta que eu deixo no ar para conclusão. Né? Lembrando que o nosso sinal aí continua sendo derrubado, mais uma vez aí na tela, então reforço o pedido para que você ajude manualmente a gente a compensar. Então compartilhe esse link. Mas volta a dizer, Romulo, recadão final, antes de eu sair. O exército está metendo os pés pelas mãos. É bom lembrar isso. Boa. Eles vão se trepar com esse negócio da pandemia e vão se trepar com um monte de coisa, porque esse plano não vai dar certo. Eles não estão percebendo que o resultado final disso é transformar eles numa guarda nacional.
num negocinho desse tamanho, submetido à verdadeira força de inteligência aqui, transformar o Brasil numa Costa Rica, que vai ser as Forças Armadas Americanas. Não tem papel para eles nesse mundo. Então, eles têm que parar com esse negócio e se tocar do que está acontecendo. Perfeito, concordo totalmente com você. Queria agradecer a você, Piero, agradecer ao Nildorix, agradecer ao pessoal que me ajuda na administração, do chat, também dos grupos, das instâncias de interação que a gente tem. Queria agradecer a quem ajuda a gente a manter materialmente esse espaço, como membro do canal no YouTube, no Vaquinha e no Patreon. Obrigado. E desejar a vocês, pessoal, um bom dia, um dia de luta, um dia de reflexão. E até amanhã, a partir das 8h30 da manhã.